Olá, olá, para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Gabriel Tripodi e está começando agora mais um New in Podcast aí para você. Bom, antes da gente continuar aqui, como geralmente eu sempre faço, ao meu lado aqui está temos uma estreia hoje aqui no programa, né? Jaqueline Sobreira. Só alegria? Só alegria, obrigado por estar aqui hoje. Imagina, obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. O seguinte, gente, a Jaque vai estar com a gente aqui ao longo da nossa temporada, nossa terceira temporada. O Camilo não vai fazer mais parte dessa terceira temporada, mas em contrapartida com essa dinâmica de co-hosts, a gente vai sempre migrar, sempre ver pessoas diferentes, pessoas novas aqui do meu lado apresentando e dialogando com os convidados maravilhosos que a gente sempre traz. E a Jaque é uma das nossas convidadas. Então, não se estranhe se você ver esse belo rostinho aqui ao meu lado, que frequentemente ele estará aqui, né, Jaque? E vale lembrar também que eu já estive no podcast há muito tempo, só que atrás das câmeras, Pois é. A Jaque, ela sempre nos acompanhou, ela é a minha das redes sociais, né? Assim a gente pode dizer. Então, ela conhece muito bem o que a gente faz aqui. E hoje chegou a vez dela de estar à frente da câmera. Então, seja bem-vindo e boa estreia pra nós, né? Pra nós, muito obrigada. Exatamente. E pra você começar, assim, um pé direito, a gente começou jogando lá no alto, assim, aquele convidado. Você sabe que aqui só vem convidado top. Esse moço, olha... Você já se impressionou pelo briefing aí, né? Pois é. Então, mas antes de você anunciar, como de praxe, como eu sempre peço, você que está chegando agora, seja pelo YouTube, pelo vídeo, ou pelo áudio, você que está escutando aí a gente, por favor, deixe seu comentário, a sua curtida, compartilhe esse vídeo, nos avalie também aí no Spotify, no Google Podcast, enfim, de onde é que você esteja ouvindo aí, tá bom? Bom, dito isso, então, um recadinho pra galera não se esquecer. Jaque, por favor, fale um pouquinho do nosso convidado de hoje, só um resuminho pra galera. Gente, eu vou ter que ler porque é muita coisa. Ele é cofundador, diretor de Growth e professor em faculdades como a SPM e FIA. Ele teve passagens na Connecting desde 2017 e vem assumindo novas responsabilidades na Math. Senhoras e senhores, recebam no New in Podcast Marcel Ghiraldini. Ah, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite e eu vou chamar ela para me apresentar mais vezes, tá? É? Toda vez que pegar esse briefing. Não é bom, cara? Bom briefing, né, cara? Minha meta é essa, ter alguém que me apresente assim um dia. Imagina, que maravilha. Mandar pra minha mãe, só esse código. Falar, mãe, eu venci na vida. Olha só, já estou sendo apresentado, né? Aí sempre tem que ficar se apresentando, né? Não custa bem apresentar. Mas, muito obrigado por estar aqui hoje. Eu que agradeço. Na verdade, receber você novamente aqui, né? Isso, minha Você segunda lá vez. atrás, na época do podcast, se ainda... Na época do podcast. Você ainda já estava aqui com o nosso Cássio Politi. Com o Cássio. Eu conheci o Cássio aqui. Hoje o Cássio faz podcast comigo. Olha só, A gente cara. apresenta o do The Math juntos. Mas eu tava lançando o livro que eu escrevi com o meu sócio em 2020. Olha só, há muito tempo. Eu vim aqui, foi 2020. Olha Finalzinho só. de 2020 foi quando a E gente qual é o lançou nome do livro? O Código do Marketing. O Código do Mar. Só pra gente saber, depois eu posso deixar também na descrição pra galera aí que tá acompanhando. Por favor. É bom, né? É bom. E quem gostar ainda no Amazon Kindle, a gente deixou lá de graça. Que maravilha. Aí é notícia boa demais, sem dúvida. Mas, cara, pra gente começar assim, como foi que você chegou no marketing? Como é que foi essa sua trajetória, resumidamente aí pra gente? Nossa, bom, como qualquer pessoa formada em tecnologia, eu acabei numa... Não é. Mas, de verdade, eu sou formado em análise de sistemas e meu negócio era trabalhar com programação. Só que eu tenho alguns amigos que falam assim, é engraçado que você tá acabado no escritório, aí vai rolar uma reunião, vai rolar uma festa, tua pilha social, tu vai embora. Eu sou alguém de gente, eu não sou de código. Sim. E eu fui descobrir isso trabalhando, o que é ruim. Então, depois de formado, eu comecei a perceber que na hora de ficar fechado, então eu gostava de fazer entrevista com os clientes. Então, eu ia fazer levantamento de requisitos e tudo mais. E, de repente, eu vi que eu trabalhava numa empresa e só isso era pouco. Apareceu uma vaga de pré-venda. Olha, o que faz um pré-venda? É tipo análise só com um monte de gente. Eu gostei, vou fazer isso. Então, eu pulei de análise de sistema para pré-vendedor, dali para vendas, comecei a me especializar em vendas e comecei a ver que para vender tinha que chegar uma coisa chamada lead, né? Eu não vinha de graça. Assim. Era um time bem ruim, assim, na época que a gente trabalhava. Hoje, quem quiser procurar os nomes, né? Tava um escritório que era eu, Pedro Engertner, CEO da ACE, Marcelo Pimenta, o CEO do laboratório e a principal referência de inovação brasileira na ONU. Então, esse era o escritório. Então, eu também tava num lugar ruim para querer aprender alguma coisa nova. Fraquíssimo, né? Eu acho que o fato de conseguir estar num lugar, a gente tá
tinha muita gente boa e muita gente falou assim, não, peraí, você consegue vir por aqui, vamos vir? Eu comecei a estudar como trazer para cá, como fazer leads entrar e descobri que isso era marketing. Então eu vim por um caminho totalmente diferente, focando em marketing para conseguir vender, o que hoje chamariam de performance. Sim. Né? Mas lá em 1900 antigamente, a gente não dava esse nome. Não tinha isso, né? Não tinha. Eu entrei no marketing em 2003, tem 20 anos que eu trabalho com marketing. E aí, o que acabou acontecendo foi isso. Foi, tipo, este caminho de querer entender marketing, eu fiz o caminho contrário de muita gente. Eu saí do vendedor e descobri o que é branding muito tempo depois. E normalmente o publicitário vem de branding para começar, depois tem que saber, eu tenho que vender no final do dia. Caramba, totalmente na contramão. Totalmente contrário. E aí, tendo essa perspectiva, que começou lá em 2003, né? Isso. Até hoje, tá mais difícil ou tá mais fácil trabalhar com marketing? Depende. Depende da Depende do que você quer dizer. Porque assim, tá mais difícil qual lado? Porque por mais que a gente... Hoje eu tenho uma empresa que trabalha para mensurar o marketing. Esse é o nosso principal driver de atuação. Uhum. O que a gente faz hoje era simplesmente impossível em 2003. Era impossível você realmente saber conseguir saber que o próximo melhor canal para falar com aquele cliente é tal, com esta oferta. E é bom você ir rápido, porque o ciclo de decisão dele deve acontecer ainda hoje. Então, principalmente o cartão de crédito, o financiamento de automóvel, a gente consegue chegar nesse nível de precisão. Isso era impossível. Eu falo assim, nossa, que bom, porque a gente consegue ser muito mais assertivo. Então, desse lado é mais fácil. Por outro lado, não é uma pessoa que consegue ser muito mais assertiva. É o mercado inteiro. O mercado inteiro. Então, eu entendo que hoje a concorrência é muito maior. Todo mundo, né, tem acesso. Então também isso ficou mais fácil, né? O acesso à informação, às ferramentas, até mesmo o conhecimento, porque hoje é aquilo que você falou, tem muito do caminho da contramão, da pessoa conhecer por outros caminhos, mas tem gente que, cara, já vai direto no ponto. Uma coisa que eu não conseguia fazer antigamente. Antes você tinha que ter um assunto correlacionado, alguma âncora para depois você chegar no assunto. Ou se você quiser se especializar somente nesse determinado assunto, você consegue. Muito fácil. Né? É muito fácil. Então, eu entendo essa dificuldade, né? E fala um pouquinho do livro pra gente. Como é que nasceu essa ideia? Quando a gente montou... A Math, ela é uma spin-off da própria Connect, que era a empresa original. A gente cresce, depois compra ela de volta. Tá. Tipo, volta pra dentro. A gente fez o M&A reverso. A gente cresceu, fez o spin-off. Falou, não, era legal, vem aqui, porque a gente precisa de uma área de engenharia. Mas a gente nasceu pra trabalhar pros times de marketing. Foi aquela percepção que, peraí... Quando a gente está trabalhando para este cara, a percepção do nosso trabalho, do impacto, é muito mais rápida, né? E a gente consegue entregar valor mais rápido para o cliente. Quando você trabalha para TI, o ciclo para geração de valor, acho que muito do drive é redução de custo, né? Sim. O ciclo para gerar novo valor era muito maior, então essa foi a pivotada que a gente decidiu fazer. E aí chegou no momento e falou, cara, mas sabe qual o inibidor? Tem muita gente que acha que essa mistura de marketing com tecnologia... ela é complicada demais, ela é ciência de foguete, só que ela não é. E aí a gente tentou fazer, vamos criar um livro, tanto que a gente criou um livro com nome de guia prático. Ah, que legal. Inclusive, estou sendo chamado para fazer a próxima versão, porque muitas coisas já caíram. E no meio do livro a gente pega e coloca assim, ó, se você já sabe Google Analytics, pule as próximas 30 páginas. Porque a gente vai dar uma introdução básica para alguém agora que talvez você não precise. Se você já conhece de tal ferramenta, pule as próximas 20 páginas. Porque o objetivo era conseguir que as pessoas que quisessem entrar neste mercado, pudessem ter algo que os guiassem. Então, foi por isso que a gente escreveu. Legal. E a gente escreveu baseado no que a gente fazia. Só que é muito engraçado que a gente olha 4 anos passados, fala, cara, não faz mais, quase nada do que tá. Muda muito, né? Mudou muito. A teoria é aquela. Então, o que não tá nas partes práticas... ainda tá válido, porque a teoria é aquela. Sim. Mas o que tava nas partes práticas mudou completamente. Não, tudo. É praticamente tudo mesmo, não tem o que fazer. E a cada dia vem surgindo novas coisas, novas tendências, novas ferramentas, plataformas, redes sociais. Novas mídias. Novas mídias. Fala, e aí? Como é que fica tudo isso? Então, vai ter a parte 2 ou tá pensando? Não, a gente tá trabalhando, ainda não sei quando vai lançar, porque a gente já quer tirar pra parte prática. Vamos tentar dar mais um guia de como é o que você precisaria entender, né, para os caminhos e aí sim a pessoa, ó, aqui prática é esse tipo de ferramenta, porque depende de quando você estiver lendo. Sim. Né? Sim, quando a gente lançou o livro, né? O HubSpot era a ferramenta de automação de marketing. Hoje, só para pegar um exemplo, né? Hoje a Salesforce, tô falando globalmente, a Salesforce já passou assim, algumas vezes as implementações em
em quantidade de pessoas físicas impactadas por campanhas. Total. E pensando em atualização também, né? O Google, tanto Ads, Analytics, a gente tem atualização todos os dias. Então, pensar num lançamento de um livro, acho que deve ser meio complicado você fazer um guia prático quando a ferramenta muda não só visualmente, mas até os KPIs, assim, todos os dias, né? Mas sabe que a parte de publicidade foi mais fácil? Porque a gente não tentou fazer a parte prática. Então a gente, quer dizer, não foi mais fácil não, ela foi mais complexa de fazer. Mas a gente não tentou fazer com que algo que a pessoa pegue e saiba, eu vou entrar e vou programar uma DMP, né? Desculpa, uma plataforma de mídia programática. A gente não vamos tentar fazer isso, vamos explicar o que é. O que é a diferença? O que é uma DMP? O que é uma SSP? Como é que isso funciona? Como é que você define audiência? Como é que você pode enriquecer? Então, se a gente pega esses caminhos, aí tu vem agora para um mundo cookies em que a gente vai parar de entrar, né, em tentar saber quem é a pessoa e ir para tópico, você vê que não envelheceu mal. Aquele conhecimento ainda é válido, Sim. porque ele ainda é uma lógica de trabalho com audiência. Ele ainda é uma lógica de como é que eu mesclo o valor que eu tenho para dar um lance com o que eu tenho de audiência para trabalhar e, principalmente, como é que eu testo. Então, né, porque o Google fala que o modelo é brand performance. Tá bom, mas o que funciona para mim? Para minha marca, pro meu tipo de público, pro meu país, porque, né, a gente tem que lembrar que o Google é muito bom para nos ensinar como usar ele Sim. a partir de médias globais, que para nós vale absolutamente nada. Então, a gente precisa testar para saber o que vai funcionar pra gente. Uma pessoa que tá querendo fazer marketing em Goiânia, ela não vai conseguir aprender com uma coisa global, porque Goiânia é Goiânia. Não tô falando Goiânia por Goiânia. Podia ser Manaus, podia ser São Paulo. Qualquer outro lugar. É que São Paulo ia ter que falar bairros, né? Pois é, já tá tão... É gigantesco. É muito grande. E isso é interessante porque é uma mudança que sempre vem acontecendo. E aí te cabe essa pergunta. O que você vê, assim, de maior desafio tendo essas diferenças? Porque tá cada vez mais rápido. As coisas vêm mudando. Você sente que isso é um desafio? É claro, né? Que depende muito, mas queria que você falasse um pouquinho qual é o maior desafio hoje, você que já está inserido dentro do marketing, nesse mundo, o que muda mesmo, o que vem como desafio? Cara, o maior desafio hoje é tentar decifrar, é tentar colocar isso num guia, é tentar colocar isso na prática. O que você enxerga como o maior desafio? Voltar para a origem. Para mim, eu enxergo como o maior desafio. As pessoas estão muito obcecadas pelo hype. Então, assim, eu tenho um monte de projeto de AI. A gente já era beta tester, eu acho muito legal. Mas na hora que você senta numa mesa e alguém quer falar com você assim, olha, eu preciso aplicar AI, esta frase está errada. Você não precisa aplicar AI, você precisa resolver um problema. E para resolver o problema, talvez a AI seja a melhor solução. Muito provavelmente ela pode ser, se você tiver dados bons o suficiente para isso. Então, esse é só um exemplo. A gente estava falando em off antes de entrar aqui, que eu estava falando um pouco de aula, né? Que quando eu fui começar a dar aula, eu estava dando aula só de inbound marketing. Eu e o Marcelo Furtado do Convênio, não sei se você conhece. Que legal, que você conhece. A gente dava aula junto. E aí a gente tentou fazer uma coisa maior. Quando a gente fazer uma coisa maior, vou pegar uma professora aqui para trabalhar com vocês, que já é uma professora da casa, que eu e o Marcelo, a gente não é carteira assinada da SPM, nada disso. E aí eu falei, putz, será que vai vir uma pessoa meio quadradinha, né? Com essas pedagogias meio estranhas. Aí me entregaram, não, colocaram ali no grupo, então era eu, o Furtado e Renata Benigna. Renata Benigna, na época, era a diretora da Claro, gerente de marca da Claro, hoje gerente de marca da Visa. E uma das, assim, acho que é a melhor professora que eu já vi em sala de aula, a Rê, é fantástica. E eu, Rê, você é formada em quê? Ela, engenharia civil. Eu, mas não queria que eu fosse muito técnico. Ela não estava entendendo, sabe? Aí o que a gente fez? Pra gente não ter problema, a gente fez uma formação chamada Digital Degree, era uma formação de digital de 6 meses. E aí eu assisti todas as aulas. A primeira aula da Renata, mas vocês vão... Ela deu um exemplo assim, para que serve isso? Aí, engajamento, alcance, sabe? Ia para KPI do hype do momento. E era muito engajamento. A época era engajamento. Ela falou, gente, não, esquece. Qual o objetivo da comunicação? O que você quer com esta peça de comunicação? Ou com esta campanha? O que você quer? Você quer provocar um posicionamento de marca? Você quer reforçar ou reposicionar? O que você vai fazer? Ou é uma promoção, você quer um call to action, quer chamar esse cara para uma... Para que você está se comunicando? E aí a gente via como a turma tinha dificuldade de conseguir voltar para o tão básico. Quer dizer, uma peça de comunicação foi feita. Para que ela serve? Não é para ganhar um prêmio em Cannes. Ela serve para algo, para a marca que ela presta. E aí isso, para mim, num mundo que você tem um hype a cada 15 dias, as pessoas estão ficando cada vez mais com dificuldade de voltar para o básico. E aí vou vir pro mundo... Opa, desculpa. Vou vir pro mundo que eu trabalho mais, que é o de indicadores.
muitas vezes ficam como se fosse assim, mudou os indicadores da mídia, mas mudou da sua empresa? Então, assim, qual é o principal indicador que vocês têm que mostrar pro board? Aqui, área de vendas, vamos dizer, o trade. Esse aqui. Por quê? Não sei. Não, peraí. Por que eles estão olhando isso? Isso impacta em algum deles. O que eles estão olhando? Então, conseguir ter... Aí sim, eu acho que o único jabá do livro que vale a pena fazer. A gente colocou uma coisa que essa eu uso até hoje, eu acho maravilhosa, que é uma matriz de impacto de indicadores. Que é a única coisa que eu fiz, né? Eu roubei como um artista, vamos dizer assim. A gente roubou um post de blog do Avinash, que à época era o Chief Evangelist Officer, o chefe de evangelização de Data Insights do Google. Hoje ele está com uma empresa própria, mas ele era o cara que tinha que evangelizar, é o cara que escreveu a Analytics 2.0. Então, um cara que estava bem... A gente pegou essa técnica dele e tropicalizou. Tá. Então, assim, como é que a gente aplica isso no Brasil? Foi praticamente... Né, tropicalizar é jeito anglismo de falar, porque não veio para os trópicos, veio pro Brasil. Foi isso que a gente focou em fazer. Mas o ponto é você saber que esse meu indicador pequeno aqui, como é que ele bate lá em cima? E como é que todo mundo sabe o que é CPL? Porque se não sabe, tem que ter algum dicionário que a pessoa entenda. Então, sim, sabe o básico? A gente está falando só aqui, em objetivo do negócio, para que o negócio serve e fazer com que as métricas facilitem e não piorem a comunicação. Para mim, este é o maior desafio. Você vê hoje cada vez mais as pessoas indo para o hype. E aí o hype tem o seu próprio glossário de itens, tem o seu próprio, tem suas rotinas culturais totalmente diferentes do resto da empresa, e aí isso quase não se comunica com o resto. Sim. E pensando na sala de aula, né, dando aula para gestores, profissionais de comunicação, e no hype, quando a gente pensa muito em métrica de vaidade, principalmente redes sociais, se a gente pensar em métrica de vaidade e pensando também em gestão de reputação, tem gente que ainda acha que gestão de reputação só envolve número de curtidas ou seguidores no Instagram. Como que você faz isso no cenário acadêmico? Como que induzir o aluno a entender que não são só essas métricas? Quais são os métodos e as discussões em sala de aula? Olha, a mais efetiva até hoje foi quando aparece aquela métrica que não faz sentido, e vale pegar duas aqui, que eu acho que são as duas mais que o pessoal vai ouvir, é curtida e engajamento. E aí quando tem aquele aluno que briga pelo curtida ou pelo engajamento, aí você usa uma técnica ou outra. Curtida, 5 A's, por quê? Por que você quer medir curtidas? Porque é importante. Por que é importante? Ele não vai conseguir chegar nos 5 A's. Né? Razão lá dos 5 W's, técnica básica. Não vai conseguir. Porque ele não sabe. Você pode falar, uma hora ele vai falar, não, porque impacta em vendas. Legal, como? E aí vem o escreve pra mim. O engajamento eu até pulo. O engajamento é importante. Sério, o que significa engajamento? Escreve a fórmula pra mim. Você está levando a sua vida orientada por um indicador que você não conhece, não sabe a fórmula. Se você não sabe a fórmula, né, básico, você não sabe a alavanca. Sim. Você não sabe de fato como melhorar ele. Exatamente. Nem como chegar, né? E nem o que ele significa. Porque, vamos lá, indicador bom é fácil, né? Quilômetros por hora. É tua velocidade. É quantos quilômetros tu anda em uma hora. Tu consegue saber o que tu tá vendo. Na prática. A prática. Agora, e esse indicador de engajamento? Faz o que com ele? Escreve? Não sei. Então, não dá pra você gerenciar a tua empresa. Aí que quem não pode medir, não pode gerenciar, né? Frase que dizem que é do Drucker, mas não tem nenhum livro que ele escreveu isso. E aí? Então, vai lá, executa. A pessoa não consegue, esse é o ponto. E fica naquilo ali, né? Porque não tem como mais você avançar nisso, né? Não tem. E essa questão das tendências, do hype, por que você acredita que isso acontece e as pessoas sempre estão buscando se aprimorar daquele novo hype, daquilo que vem chegando? Agora tem a questão da inteligência artificial, que quando surgiu, ou pelo menos só quando surgiu o rumor, pronto, vai acabar o universo, o mundo acabou, já era tudo, vou perder meu emprego, tal e tudo mais. Por que você acha que existe toda essa histeria? Bom, sobre perder o emprego é provável que vá. Então acho que já tem essa parte do problema. Claro. Não quer dizer que não vai arranjar outro. Sim, mas de certa forma é preocupante. É preocupante. Tem um livro do Eduardo... esqueci o sobrenome do Eduardo.
Ele é brasileiro. Eu sei que ele escreveu a versão do livro que eu li era em inglês, eu achei que era o máximo, mas o livro é em português. Chama Negócios Exponenciais, e ele fala bastante. Depois eu acho que eu mando o link para vocês. Ele coloca bastante essa coisa de que o mercado se acerta. Ele viu, ó, economias altamente automatizadas têm menor taxa de desemprego e não maior taxa de desemprego. No mercado, né? O que a gente olhar para a história, Sim. o mercado se acerta, mas existe um gap de adaptação. Assim, a gente vai ter um gap de adaptação. Isso é para AI, mas pegando o resto do hype que você falou, porque o hype seduz. O hype tá... A discussão sobre uma nova tecnologia, primeiro que é muito dinheiro, né? A gente tá falando da OpenAI, que só da Microsoft foi mais de 100 bi. Né? Então, assim, é muito dinheiro envolvido, são empresas muito grandes, com poder de massa muito grande, e, de verdade, elas ficam tentando até achar algo que seja inovador e que realmente vai resolver algum problema. Porque, né, metaverso ainda nada, né? Mas tentaram. Tentaram, mas ainda... Mas flopou bastante rápido. Pra caramba. Né? O QR Code também era nova revolução, né? Serve para cardápios. Pois- E pro Pix. E pro Pix. Cardápios e Pix. Eu só gosto do Pix, odeio cardápios. É o cardápio chato. A volta ao É cardápio de horrível, papel. É horrível. E normalmente é um PDF, né? Você fala assim, tá, Isso. tu me faz navegar num PDF que ainda é ruim de navegar. Exato, se fosse algo pelo menos imersivo, uma coisa assim... E geralmente a sua internet sempre tá ruim e demora horas pra carregar. Entendeu? Acho que isso induz você a pedir mal também. E você abre ali, você fala, não quero... O do dia. Por causa do dia, vou O ficar fator vendo. humano falta, né? Até eu abrir o celular, até reconhecer. Não. Mas é verdade, isso é um tipo de pensamento que muitas pessoas ainda não se questionam sobre isso, nem se põem a pensar. Porque é verdade, se a gente fala assim, pô, o QR Code, pra que ele serve hoje? É quando ele nasceu e tudo mais. Assim, é claro que quando a gente fala de inteligência artificial, é um mundo que ainda precisa ser explorado e em pouco tempo já mostrou um resultado que é incrível. É impressionante como em pouco tempo a gente consegue ter resultados e consegue ter ferramentas que a gente nunca pensou que teria. Então, isso também traz uma preocupação para quem está do lado do marketing, assim, para quem está estudando, até mesmo para quem está ali no dia a dia lidando com isso, né? Mas acho que você tem que conseguir separar o que é hype do que é promessa de realidade. Porque vamos olhar para a história. Acho que fica mais fácil. Sim. Mas isso só se dá também porque a partir do momento que você tem conhecimento sobre aquela ferramenta. Por exemplo, eu conheço muito bem inteligência artificial, sei o que ela pode me entregar e aí sim eu vou conseguir identificar o que é hype, o que realmente é uma promessa. Sim. Mas você pode testar e ver o que está acontecendo, antes de colocar fichas demais. Eu gosto de dar um exemplo do TikTok Clubhouse. Inclusive fiz um artigo sobre isso, tá na minha mensagem em dezembro do outro ano. Você pega ali, comecinho de março de 23, o Elon Musk, não foi o Elon Musk, aí o TikTok dispara, eu não lembro qual tinha sido o gatilho do TikTok, o TikTok dispara, as buscas por TikTok, cara, dão um pico absurdo, desce um pouco e se mantém altíssima, e ele vira a plataforma que hoje a gente conhece. Exatamente um ano depois, as pessoas ainda estavam confinadas, não sabendo quando iam sair. Aí sim o Elon Musk tuita sobre, ainda tuita, não era chuita, né? Ele ainda tweetou Era Twitter ainda. sobre o Clubhouse. Que quem não conhece não tá perdendo nada. Fica tranquilo. Não deu muito certo. Não deu muito certo. Mas era uma plataforma de áudio para as pessoas, umas salas de áudio, as pessoas. Uma coisa meio maluca. Mas, beleza, ela teve um pico maior de busca do que o TikTok. Olha só. Mais rápido as marcas aderiram. E lá para garantir o arroba, eu acho que tá certo. Agora, já colocar um caminhão de dinheiro, muda a estratégia, não sei, eu tava errado. E tem marca que fez, não vou citar, mas tem muito case, se você procurar na internet, de marca que já está fazendo isso, que já fez time de radialista, que já não... Flopou em 4 meses. Não acho e não acredito que seja AI, não é isso que eu tô falando. Sim, é que mas tem que saber como usar. A minha analogia para AI é o seguinte, vocês estão os dois com iPhone? Não. É que o meu... Sim. Então tá, ela tem iPhone. Então tá, eu não tenho. Mas assim, não tenho. a gente tem que saber que o iPhone foi o primeiro, né, que tem a loja de aplicativo. Então o aplicativo do iPhone foi lançado em 2008, a loja. O top aplicativo ao final de um ano de loja era o iBeer. O iBeer era uma tela preta com um botãozinho vermelho, você apertava, ele enchia teu celular de cerveja, você virava, bebia a cerveja e ele arrotava por você. Era isso que o iBeer fazia. Ele usava o acelerômetro para brincar e fazia. Era isso. Então, a gente está olhando hoje para essas coisas maravilhosas que a AI está fazendo, a gente está no primeiro ano da AI. Exato. Então, assim, nós estamos olhando para o iBeer. É pouco tempo, cara. A gente não sabe onde isso vai chegar.
Exatamente. Então, é melhor agora você colocar a roupa do ignorante e deixa eu aprender e deixa eu dar... Do que botar o hype, vamos fazer tudo, porque é tudo AI, porque vai funcionar tudo. Não vai, tem um monte de coisa que ficou pra trás. É. E que vai ficar também. E que né? vai ficar, e que vai ficar. Naturalmente vai acabar ficando, porque essa questão do hype acaba atrapalhando até mesmo alguns desenvolvimentos, né? Porque se você coloca muita ficha, é basicamente isso que você falou. Pô, às vezes acabou de surgir uma ideia, uma coisa acabou de ser rascunhada e já vem todo mundo pra cima. Às vezes não dá tempo nem de desenvolver ou de ver se deu certo, se deu errado, ou que você pode tirar daquilo pra fazer uma nova estratégia, uma nova ferramenta. E são coisas que o hype acaba fazendo, né? Acaba destruindo essas novas ferramentas, né, Jaque? Com certeza. E pensando em startup e hype, a gente teve o hype das startups há um tempo atrás, com todo respeito às startups, gente, por favor. Mas como as startups podem tomar cuidado também com isso? Não só com a AI, mas com cautela, assim, podemos empreender e como enxergar esse mundo de possibilidades, mas com cautela. Resolvendo o problema que existe, de verdade. Acho que esse é o primeiro ponto. Tem muita startup que eu, inclusive, já conversei com algumas, e aí você chega no final e fala, tá, mas quem tem esse problema? Não, é que eu vou revolucionar o mundo. Tu vai criar... Então, para o teu negócio funcionar, você precisa criar um novo hábito nas pessoas, para daí ele ser o problema que vai resolver. Mas o Uber fez isso. Não, o Uber não fez isso. O Uber resolveu o problema de transporte público urbano, porque muitas vezes você precisa carregar coisa, não consegue táxi, ou você precisa fazer um roteiro que de carro não dá. Aí, deste problema, criou-se um hábito que hoje o Uber é meio que para tudo, né? Sim. Mas ele focou num problema real. Né? O próprio Facebook nasce de um problema real, né? Tem um livro, tem um filme muito bem feito sobre isso. A rede social, vai lá, assista e entendo. Mas o problema existia. Estava dado que aquele problema existia. Então, resolver um problema real das pessoas, onde você vai conseguir, ou pelo menos que elas vão, ou que elas paguem por, aí você pode escolher. Você vai ter audiência ou você vai ter clientes. Qual das duas coisas você vai ter? Mas eu acho que esse é o primeiro passo. Tem muitas vezes uma coisa que não é só para mim, é só para você. Mas eu tenho certeza que é para outras pessoas. Pesquisa. Tem muito... Gente, eu sei que eu sou velho, e essa frase tem muito jovem, é uma merda, que vai ficar parecendo que eu tô falando... Né? Não é etarismo, calma. É que na minha época a gente não tinha opção, eu faria de outro jeito. Mas, de alguma forma, você tem que conversar com as pessoas. Sabe? Então você vê que de vez em quando o cara chega... Não, eu falei com os meus amigos de sala, assim, que não querem olhar e falar pra você, que trouxa, né? Pô, pelo menos faz uma pesquisa expandida, pelo menos vai. E tem gente que embarca com um problema que é muito nichado, que o mercado... E chuta o mercado do Brasil inteiro. Não. Então, como eu fiz aqui uma pesquisa aqui na Faria Lima, agora extrapolando para 220 milhões do Brasil, então meu mercado é de tanto. Nossa, gente, 50% do Brasil não tem saneamento básico. Então, certamente essas pessoas não estão preocupadas com esse teu problema que tu tá resolvendo na Faria Lima. Você preocupada com outra coisa. A realidade é outra. Então já reduz aí. Então, pra mim é isso. Teu problema existe. Se o problema existir, e aí é verdade, se o problema existir, e tu puder resolver ele com o que a gente já vê de AI hoje, é hype, sim, mas é muito mais barato colocar um monte de gente. Isso é verdade. Então, a gente falou de marca, vamos fazer uma coisa séria de brand lift? Vamos. Legal. Como é que você faz uma coisa séria? Você tem que analisar múltiplas entradas de vários lugares, que estão, né, de vários formatos, o Big Data inteiro, né? Muito dados com uma alta variabilidade, com baixa veracidade, né? E num tempo bastante rápido para ter valor. Legal. E aí? Vai colocar gente? Não vai ser ruim. Eu vou colocar programador. Vai ser caro. É mais barato fazer com AI. Então, acho que é mais barato, mais performático, te dá mais resposta. Aí é a hora que você olha para isso e não usa como hype. Entendeu? Então, acho que buscar um problema real, esse problema real ser resolvido, e a partir daí, tu olhar o que tem de tecnologia disponível para ver se com alguma delas faz isso melhor, é um jeito, diria, mais inteligente de você entrar em alguma coisa hype. Sim. Eu não tô pregando contra a AI, gente. Eu uso coisa pra caramba. A gente tem produto pronto com AI. A própria Neoway tem produto com AI. Eu ia vir aqui falar isso. Mas, então, o ponto é só que de vez em quando as pessoas perdem o básico. Tem um problema pra resolver? Não. Então aí sim o caminho tá errado. Volta pro problema. E pensando ainda em startups, você foi
foi mentor, né? Na Fui. Califórnia. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência com startups e qual que era o conselho que você mais dava nessa época. Acho que foi 2016 ou começo de 17. Não, acho que foi começo de 16. A Ace Startup, na época só a Ace Startups, hoje eu sei lá como é que tá isso, é tanta coisa debaixo daquela empresa, eu não sei mais o que é, acho que é a Ace Ventures. Eles tinham feito um acordo com o Google de fazer um launchpad, que era um programa de aceleração, e aconteceu assim, né? Os sócios da Ace meio que montaram a Ace na minha sala de reunião. Então eu era o primeiro mentor por facilidade, sabe? Marcelo, pode dar mentoria de venda pros meninos? Não. Caraca. Aí depois de muitos anos eu recebi um prêmio. Que tava comentando com a Jaque, foi o pior prêmio da minha vida, porque eu fui para os Estados Unidos ficar 15 dias trabalhando no Google. Cara, que maravilha. Trabalhei Presentão, né? 16 horas por dia com direito a 15 minutos de almoço. Foi super legal. Nossa, maravilhoso. Mas no final de semana eu podia andar de bicicleta no campus do Google, ó. Pô, super vale, pô. Super vale. Imagina. Eu tenho várias selfies. Mas assim, o que foi legal? Mas não foi tudo. O mais legal foi porque eu tava lá não era no meu crachá, tinha a bandeira do Brasil. Então, no marcar com o mentor, tinha marcar com o mentor do Brasil. O que aconteceu? Eu não conversei com ninguém de brasileiro. Mentira, conversava nas festas. Então tava o pessoal do Quinto Andar lá, tava o pessoal do Contabilizei, quer dizer, tinha bastante gente legal que a gente acabou conversando e tudo mais. Mas assim, a gente tava ali como brasileiro, eu como mentor brasileiro, o que acabava acontecendo é que o pessoal queria entrar no Brasil, é que vinha falar contigo. Ah, tá. Era um inverso. Era o inverso. Não vai falar com os brasileiros, né? Não, Mas eu vou falar com quem cara tá de que fora quer- que quer vir pra cá. quer vir pro Brasil. Faz total sentido. Faz total sentido. E aí tem uma coisa que é interessante. Você percebe que tem muita coisa que é igual. Tem muito vácuo deixado pelo governo travando a economia em certos lugares. E aí se criam coisas, a gente deu o exemplo do Uber, e eu lembro até hoje de uma moeda paralela, não baseada em cripto, não era uma baseada em cripto, era só uma moeda paralela para fazer trocas na Angola. Então eles literalmente tinham uma moeda paralela porque eles não tinham acesso à moeda. Nossa, olha Então a startup criou uma moeda local. E falou assim, você acha que isso funcionaria no Brasil? Eu falei, cara, eu acho que sim. Acho que a gente tem muita região muito carente, só que onde é muito carente, como vocês estão colocando, não sei se tem acesso à internet. Não tem que olhar o mapa de acesso, eu não sei se tem acesso à internet, eu não sei se tem acesso a smartphone, então acho que daí pode ser que tenha um problema de acesso. Porque é um país muito grande. Você vai pegar, sei lá, as regiões, né, interior do Nordeste, né, o centrão do país ali, centro-oeste, que se a gente sabe que tem uma, né, são lugares mais carentes, é só olhar pelo saneamento básico, já que a gente já citou. Uhum. Eu não sei como está o acesso à internet, não conseguia falar. Mas aí você vê, é o mesmo problema. Então, o problema era muito parecido. Você fala assim, então os problemas são iguais. Então, tem gente pior que a gente. Sim. Eu tava comentando, né? E teve um país específico, senão eu vou abrir qual é o país. O pessoal, não, mas a gente é parecido, como é que você abre uma empresa aí? Porque eu falei, nossa, não, lá, o Brasil é muita burocracia. Ele, não, a gente sabe aqui também. Aí eu expliquei como abrir uma empresa no país, falei que era importante, não sei o que. Aí uma hora ele virou pra mim e falou, tá, mas quanto mais ou menos é de propina pra conseguir abrir a empresa? Ô, louco. Oi? E a gente reclamando aqui, hein? Ô, louco, cara. Eu como assim propina? Da lata, assim? Na lata, porque neste país... Ou não. Né? Não quero problemas internacionais. Não. Neste país, os caras colocam propina no PNL, cara. É uma linha do PNL, assim, sabe? Tipo, se não tiver, eu não abro nem a empresa. Aí você, nossa, nós estamos bem pra caramba, então. Não estamos tão mal, assim. Não tá mal assim, não, Cara, que curiosidade, né? Não, e aí, nesse quesito, o que você sentiu de diferenças e semelhanças também, conversando com essa galera lá? Cara, o mais diferente, a diferença de fato é cultural. Então você percebe assim. É estrutural? Se a gente olha pelo Brasil profundo, as empresas com as quais eu falei não tinha tanta diferença. Algumas, principalmente as da África, não tinham tanta diferença estrutural quanto o Brasil profundo. Tem muita diferença estrutural do que Sul-Sudeste? Tem, claro. Mas não tinham tantas diferenças estruturais assim. Tinha povo que estava muito afim de fazer acontecer. Então você vê a case que mobilizava a comunidade, isso a gente olha pro Brasil, a gente vê... Bom, tá aí girando Falcões, né? Acho que quem não conhece... Pode fazer publi deles? Pode. Então quem não conhece o Girando Falcões. Maravilhoso. Pra mim, um baita negócio de impacto e assim, a comunidade vai junto com eles. Então, você vê essas duas coisas
coexistindo. O que a gente percebia muito de diferença? O caminho em que se chegava numa solução. E aí que se percebia que a cultura batia muito forte. A gente parte no Brasil de... Agora eu vou pegar as startups com as quais eu tive contato, e aí são startups mais sul-sudeste e tudo mais. Mas a gente parte no Brasil em como é que eu faço para isso ter um mínimo de escala, para isso aqui ser minimamente viável, e a gente vai fazendo pequenos testes. E aí eu percebi em alguns lugares que acho que era um país nórdico que estava fazendo um item para tratamento de imunossupressores da AIDS, e esse eu não conseguia ajudar em nada, porque ele queria caminhos para o Ministério da Saúde, ou sei lá, internet, sabe? Não conseguia ajudar em nada esse pessoal. Uhum. Mas baseado em barbatanas de tubarão, eram 20 anos de estudo, 15 anos de estudo, você fala assim, tá, mas por quê? Não, isso aqui é minha tese de doutorado, é a tese dela de doutorado, e a gente agora decidiu... Então, quer dizer, não é o caminho que a gente faria no Brasil. Vamos todo mundo fazer um doutorado, e ao final disso tem uma empresa. Não. Mas a gente gosta de provar se ele é minimamente viável antes de sair. Pelo menos a gente aprendeu isso no nosso modelo. E aí você via em alguns outros lugares, Península Ibérica bastante, de fazer. Sair fazendo. Meio que executando o que seria a empresa ideal antes de perceber se a estrutura era aquela, qual é o indicador. E aí você chegava como assim, não, mas e aí, como é que funciona a tua econometria? Porque daí o cara que tentou fazer, mas qual é o indicador de econometria, né? O econômico básico, se você tirar o dinheiro de funding, a coisa funciona. Não consegui entender. Não, isso aqui a gente vai até dar errado. Então, talvez por ter uma estrutura, aí sim, de Estado que não vai te deixar morrer de fome, o cara topa tomar um tipo de risco que a gente jamais toparia aqui no Brasil. Sim. Não, eu vou tomar um risco que eu vou fazer até dar certo. Não, a gente não vai fazer isso. Possível. Não vai. Não, a gente vai fazer até aqui, chegou aqui, a gente para. Já para, e aí volta todo mundo pro mercado, senão porque deu errado. Não, super interessante. E aí tem um outro ponto que a gente mencionou aqui ao longo da conversa, que é a questão dos dados, dos números e tudo mais. Porque toda vez que a gente fala de... Eu sou jornalista, né? Então eu venho de uma área que os números não fazem parte da minha rotina. Só que, aos poucos eu fui migrando para o marketing. Naturalmente, é claro que você vai encontrando com algumas coisas. E aí eu sinto que, principalmente para quem vem da área da comunicação, e até tem uma galera da parte de marketing que vê os números de uma forma ainda meio estranha, ou não consegue entender a real dimensão, a importância disso, e também qual a melhor maneira de utilizar e quais os números que são cruciais para você ir atrás. É claro que eu estou falando números de uma forma bem aberta, né? Mas é claro que existem indicadores e a melhor forma também de você começar a ver uma campanha, começar a prestar mais atenção então um número do que esse e tal. No dia a dia, é claro, e tendo uma rotina com alunos, e tendo uma rotina também com agência, empresa e tudo mais. Como é que você vê isso no mercado? O que você pode falar para a gente também e para nossa audiência que está nos acompanhando? Eu percebo que as pessoas querem a fórmula. Pronta. Quais são os indicadores que eu tenho que olhar numa operação de e-commerce? Essa pergunta eu recebo assim... Se eu abrir minha caixa aqui de uma dos dois e-learnings, certamente eu vou achar uma dessas. Quais são os indicadores que eu tenho que olhar numa operação de e-commerce? Pode me dar o guia do livro que eu acho os indicadores numa operação de e-commerce? Tem um template para... O que é a tua operação de e-commerce? O que você vende? Como você vende? Como é que você vai trabalhar ela? Uhum. Você é um produto só? Um produto só e a Amazon são coisas bastante diferentes. Então, eu acho que isto é um ponto que as pessoas mais procuram e é muito engraçado, porque elas vão achar, normalmente, de charlatão. Elas vão achar alguém vendendo isso que elas querem. Como se isso fosse correto, certinho. Né? Exato. Ou uma fórmula pronta, né? Como se fosse uma fórmula de bolo. Como se marketing fosse uma fórmula de já bolo. Já testei, vai aqui que vai dar certo. Mas se você vai mensurar o teu marketing da mesma forma que todo mundo, então você tem que ter a mesma estratégia. Sim. Né? A base da mensuração, eu tenho índices de performance, quer dizer, como eu estou indo... Você vai criar os teus resultados chaves, até se a gente for pegar até a própria teoria do OKR, lá que foi tão famosa do Google, o OKR não é para mensurar o ano, é para mensurar o próximo. Né? O KPI gerencia, o OKR constrói futuro. Então, você quer já começou daí, você quer indicador para quê? Para gerenciar o teu negócio o agora ou para construir o futuro que tu está visualizando? Que aí já são duas coisas diferentes. É pro agora. Tá, então qual é a estratégia do agora? O que você está querendo fazer? Não, mas quais são os indicadores básicos? Não tem básico. Você está num momento em que você vai topar fazer cash burn, queimar dinheiro para conseguir adquirir uma base de cliente, porque você sabe que você é bom em rentabilização.
Ou você tá começando o negócio agora e tá testando, então você não sabe nem no que você é bom. Ou você, não, cara, eu tenho que fazer, eu sou varejão, a cada unidade vendida tem que ter lucro, não tem jeito de fazer diferente, porque eu não consigo garantir a compra. Então, são negócios muito... Ah, mas e-commerce é só o primeiro? Não é. A Wine pode queimar, tô dando o exemplo da Wine, eu já conversei bastante com eles, e a Wine pode queimar a caixa para adquirir um primeiro cliente, porque ela sabe que ela vai rentabilizar ao longo do tempo. Ela sabe que o cara vai entrar com uma base que ele vai melhorar, que daí numa festa ele vai lá pegar a caixa de vinho não sei o que especial, que ela vai ter um pacote pronto pra festa. No dia do aniversário ela vai mandar um brindezinho que o cara vai gostar, ele vai querer de novo, mas não tá na assinatura dele. Então ela sabe que ela sabe rentabilizar. Né? Tu vai na loja que você vai comprar uma vez um produto sei lá, um produto esportivo, uma camiseta de time. Você em tese não vai comprar outro mês que vem. Então, só porque eu falei uma marca, então a outra, Centauro. Centauro, sim, ela vai ter o cadastro, mas ela sabe que ela não vai conseguir fazer uma alta recompra, uma recorrência, uma frequência de compra grande contigo. Então ela tem que ter uma estratégia diferente. Então você tem que passar... Acho que esse é o maior problema dos indicadores. Como todo mundo conhece alguns, conhece mal, né? Tipo, lifetime value, é o que todo mundo fala e você pergunta, cara, como é que calcula na tua empresa? Não sei. O valor do cliente é o real ou o valor potencial futuro? Não sei. Você desconta churn ou não? Não sei. Ele só segue um que ele viu. E esse número diz o que pra você? Também não sei. Só sei que tem que ser cada vez maior. Então tá bom. Né? Quanto maior, melhor. Então, as pessoas não querem parar pra pensar no que é um indicador, pra que ele serve, como é que funciona, como é que eu gerencio com ele. Isso, pra mim, é um dos maiores desafios que você tem em qualquer índice de dados. Porque você fala assim, pode ser na visualização de dados, na tomada de decisão que a gente tá falando, ou pode ser na engenharia. Eu vou capturar esse dado, vou preparar ele pra... Tá, ele vai ser consumido como? Não sei. Então eu vou ter que fazer múltiplas saídas. Múltiplas saídas, boa. Você sabe que isso é caro pra caramba? Tu vai consumir um monte de nuvem, porque tu vai deixar o dado, podia estar pré-pronto, mas não vai estar. Então o processamento vai estar lá em cima. Ah, mas é melhor assim, porque daí eu não preciso tomar decisão agora. Não, cara, não é melhor tomar decisão agora e deixar isso mais barato? E aí vem aquela coisa, tudo que mexe com dado é caro. Não é caro. Não é caro. É que você não perdeu o tempo que precisa na etapa que dá valor. Exato. Governança e planejamento de dados é onde está o valor. Ou pelo menos que prepara para que o valor seja criado. Assim. Sem dúvida. E pensando nisso, de dados, e saber quais dados são importantes, como medi-los, por que estou medindo, como uma empresa que já passou dessa etapa, estou medindo meus dados bem, ela começa a pensar na reputação dela, na sua visão. Na reputação interna ou externa? Externa. Externa. Nossa, se ela já tiver realmente um responsa. A primeira coisa, se ela já está madura, ela vai ter uma... Não digo uma função, mas uma atribuição de alguém ser um data owner, que é o dono daquele dado. Eu acho isso muito legal, mas tem, de vez em quando, outros nomes. Mas assim, você é que tem a verdade disso. Tipo, o diretor de vendas é que tem a verdade de vendas. Normalmente não, normalmente é o financeiro. Porque o de vendas vai colocar o pipeline no meio, né? Não é boa. Posso falar com lugar de fala que sou diretor de vendas. Então, tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas assim, ele vai ter alguém responsável por isso. Acho que esse é um primeiro ponto super importante. Então, tem maturidade suficiente? Então tá. Então, não estou dizendo que vai ser o papel, não é um job description. É uma atribuição no job description dessa pessoa. Você é o responsável pelo teu dado, né? Por como a gente vai medir a percepção de marca. Então, a tua reputação é você que passa, tá bom. E essa pessoa tem, né, conhecimento na prática, e talvez não no dado, e tá tudo bem, mas ela consegue falar, não, peraí, reputação não é uma coisa. Pode falar, reputação tem algumas coisas. Reputação tem percepção de marca, reputação tem valor de marca, reputação tem brand lift, que é o quanto minha marca sozinha traz de arrasto de venda. Reputação tem evitar crise evitada. Porque você pode evitar... então é assim que você vai... É assim que eu vou trabalhar. Você percebe quando tem uma pessoa do negócio que está cuidando daquilo num lugar mais maduro, ela vai acabar olhando e falar, não, peraí, isto aqui a gente faz desse jeito. Isto é para mim, isto é o que interessa para a companhia. E aí o dado vira quase um produto que ela está fornecendo para o resto da companhia. Esse é até um conceito que o pessoal do Data Mesh usa bastante, né? Que é o produto de dados. Mas esse tipo de conceito eu acho super importante. Porque você tem que ter alguém responsável, porque a tendência é você minimizar. Principalmente tudo aquilo que não for o dado que está no ERP. A pessoa vai... Né, porque se for só para TI tá vendo... Ele conhece, e não é má vontade. Ele conhece toda a complexidade para fazer o RP e o ciclo de negócio rodar. Ele não conhece a complexidade de reputação.
E aí, assim, né, isso aqui é coisinha do marketing. É o que vai acabar acontecendo, porque não conhece a complexidade. Então, a pessoa responsável por esse dado tem que ser alguém que conheça a complexidade de conseguir, não de conseguir o dado em si. Porque daí vai ter algum engenheiro para ajudar. A complexidade do processo, como é que funciona, como é que ele gerencia, como é que eu organizo, que saída pode ser dada. Estou com um problema de marca. E aí, essa pessoa tem como poder chegar no time de performance e falar assim, gente, ó, eu sei que vocês têm a meta. Vamos segurar? Por quê? Porque agora não é o momento. A gente está percebendo que aqui está tendo esse problema, a gente precisa recuperar o que a gente tinha para daí a gente colocar. Vocês não vão fazer capaz de vocês piorarem a nossa crise. Opa. Né? É fácil dar o exemplo nas coisas ruins, né? Porque nas boas fala, não, é só colocar. Sim, claro. Mas na ruim é fácil, ninguém ia querer fazer. Mas e na boa? Ah, não, vou fazer uma ação Brasil inteiro. Legal. Igual é. Como é que a tua marca é percebida nos diferentes lugares do Brasil? Colocar um sotaquezinho não ia te ajudar? Sotaque do ponto de vista do usar o argumento de venda que melhor pegue aquela região, aquele público. Sim, ou aquele cluster. Se você tem alguém que avalia a tua reputação, por exemplo, tu consegue trazer para aí. Eu falo, não, peraí. Então não é uma campanha, são 12. Ah, mas é mais complexo, mas dá mais retorno. E de repente tu não fez nada na reputação, tu só conheceu melhor a tua reputação. Então acho que precisa ter mais maturidade para conseguir chegar. Ah, todo mundo deveria ter? Não, todo mundo deveria mirar. Não dá, a gente acabou de falar de startup. Uma startup que tem uma pessoa só que faz o produto, o marketing, o site, atende o cliente e ainda cuida da ação elétrica do escritório quando estoura, ele não vai conseguir chegar nesse nível. Não, simplesmente não dá. Mas numa companhia estruturada, em que os dados já estão organizados, em que as pessoas já têm a cultura de olhar para os indicadores e tomar decisão, eu imagino que tenha que. Aí não é se dá, tem que. Uhum. Mas isso é uma dificuldade que você ainda vê muito no mercado, das pessoas entenderem esse diferencial, ter esse entendimento de que é preciso sim direcionar as campanhas, por exemplo, para uma certa região, você direcionar o modo como você vê, como os outros vão ver a sua empresa e aquilo que você é responsável também, no modo como você se comunica com o público. Você acredita que isso é uma dificuldade ainda ou é uma questão de a pessoa sabe, mas ela não dá a devida importância? Não, eu acho que ela sabe que ela dá importância. Se sentar aqui para conversar com a gente, muita gente que não está executando vai falar que sabe. Mas no dia a dia, você sabe que aquela coisa das heurísticas do pensamento, né? Todo mundo tem o seu próprio viés de confirmação. Claro. Todo mundo vê o mundo a partir da sua própria ótica. Então, é óbvio que essa campanha está ótima. Eu gostei. Sim, tá. Mostrei pra minha mãe, ela adorou. Tá perfeito. Eu e o chefe adoramos. Não precisa de revisão. Tá bonita, tá nas cores da marca. Imagina, o Pantone está perfeito. E, cara, deixa eu te contar, salvo se você for a Coca-Cola, ninguém reconhece teu Pantone. Tá, vai, Coca-Cola e... Gente, esqueci, eu lembro do Pantone, aquele azul clarinho. Qual que é? De joia. Tiffany, isso. Então você vai, Coca-Cola e Tiffany. Até vai o Pantone. Mas o resto, ninguém vai reconhecer. Mas tu vai ter olhado aquilo. Então, eu acho... E agora eu tô indo pro meu viés de confirmação. Olhando o que eu presencio no mercado, tanto em aula, né, na consultoria, e mentorando algumas startups, a gente percebe que na hora em que você precisa tomar uma decisão rápida, né, essa heurística dispara. Uhum. É fácil. Total. E aí tu fala, não, cara, vamos assim. E se não der, a gente arruma. Cara, de repente só testa. Só faz 5 variações, sabe? É mais um dia. Sim, no custo. Faz 4, 5 variações e testa. Pelo menos isso. Mas não acontece. Muitas coisas não acontecem. Óbvio que daí de vez em quando tem aquelas sacadas geniais que o cara não fez e virou marca e não sei o quê, e a coisa funcionou. Mas se a gente olha pela quantidade de impactos publicitários que você tem todo o teu dia, e você vai lembrar de algumas geniais, né, que você teve e que te impactou, e provavelmente não é a mesma que impactou todo mundo, e eu falo uma muito quando eu tô conversando com gente fora da publicidade. Eu achei genial a estratégia da Ana Paula Arósio com o Santander. E aí eu entendo assim, quando eu tô falando com gente fora da publicidade, eles, por quê? Entendeu? Eles não entendem por que ela sumiu. A gente entende. A gente, na nossa bolha, entende muito. E aí, eles acharam legal, mas não genial. Então, até mesmo genial, talvez seja para uma bolha específica. Talvez não seja para todo mundo. Então, eu acho que tem que testar. É uma coisa que não tem meio que... mas se a gente usar AI... Sabe por que a AI é boa? Porque ela testa.
Aí nunca sabe, ela tem uma hipótese, ela testa, e aí, ao longo, conforme aquilo começa a dar errado, ela percebe, não, isso daqui deixou de ter veracidade, eu preciso criar uma nova hipótese baseada no que eu sei, só que ela faz isso muito rápido. Então, se a gente não usar uma coisa que a gente tem, ela não tem, que é literalmente a imaginação, mais do que a criatividade, é a imaginação, né, a gente vai se dar mal. A gente realmente vai se dar mal. O Jorge Longo fala uma frase que eu acho maravilhosa, que é assim, toda AI, né, a gente tem a AI que a gente tem hoje lá no lançamento do Homem à Lua, a gente teria ido para a Lua mais rápido, mais barato e mais seguro. Mas nenhuma AI do mundo ia ter pensado em algo tão irracional como pegar uns homens, colocar na ponta de um míssil, porque é o que é um foguete, mirar pra lua e falar, vai. Não, é irracional. Exato. Total, cara. Totalmente, cara. Ele não ia pensar nisso. Eu falando, vocês estão loucos? E com qual o objetivo? Pra que não? Vamos lá fincar a bandeira. Só que a gente foi. Fomos. Chegamos aqui. Lá. Foi isso, né? Vai até lá e faz uma selfie. Faz uma selfie e volta, tudo tranquilo. Mas será que foi a selfie ou será que foi o Scorsese que fez a selfie? Cara, será que a IA responde essa? Não sei, hein? Essa aí eu quero ver alguém responder. Eu vou perguntar pro ChatGPT quando a gente parar aqui. O homem foi à lua. Muito bom. Traz provas. Eu quero provas. Traz provas. Mas daí você tem que fazer assim, traz provas, não vale a NASA. Ele vai bugar. Putz, aí vai ser difícil, hein? Vai ser difícil. Uma discussão gigantesca. Boa ideia essa aí, hein? Não, mas foi. Desculpa os terraplanistas que estão vendo a gente. Foi. Tá. Tem que fazer, né? Se naquela época tivesse toda essa criatividade toda pra isso e chegar a todo esse tempo, é porque tem muita gente, os terraplanistas, né? Os caras, eles ganham na força mesmo da boca, né? De ficar falando, falando. E aí, às vezes, acaba estourando uma bolha ou outra. E aí, uma pessoa até se põe a pensar, será que realmente foi mesmo? Será que faz sentido? Será? Mas pior que o coisa do terraplanismo, eu não sei se é verdade a história. Eu li um post que... Aí eu li um post no The Guardian, até foi. E aí o cara tava falando que assim, o cara que escreveu os milestones, os bullet points, sim, que provavam que ele tava fazendo a zoeira. E depois ele falou, gente, era zoeira. Sério? Cara, Eu li esse texto, não tenho o link pra mandar. Aí eu fiquei assim, cara, faz sentido. Eu consigo imaginar... Eu consigo imaginar vários happy hours que a gente fez na MEF, quando a coisa foi pra loucura muito alta, de não, vamos cruzar a quantidade, não sei o quê. E aí apareciam umas ideias malucas. Eu consigo imaginar rolando umas ideias malucas e alguém escreveu essas coisas. E que vai escalando, né? E aí, de repente... Imagina, o cara acorda no dia e fala, beleza, eu sou agora o líder de uma seita contra a ciência. Que legal. Que tomou um rumo desproporcional. Não tem mais... Mas só pra fazer uma relação, só olha pra dados. Olha só o poder que a história tinha. E ele pegou meia dúzia de dados que, em tese, não se conectavam. Mas ele conectou. E aí ficou isso. Sendo verdade ou não. Agora faz o seguinte, já conversou com o ChatGPT, né? Já, vixi. A retórica dele é... Ele tem vários problemas no que ele fala, mas a retórica é absoluta, né? Sim. Tem uma baita retórica. Total. Você imagina esse cara conectando dados do jeito que você tá pedindo, criando uma retórica absurdamente boa em tempo real. Isso sim ele pode fazer, e disso sim eu tenho medo. Bem ao medo que a gente vai perder os empregos, não. Eu tenho medo do poder que ele tem de... A Folha tinha feito uma notícia, uma propaganda uma vez, falando do currículo do Hitler. Ah, sim. E aí vai abrindo. Uhum. E aí, como é que era? Dá pra falar mentira só falando a verdade. Exato. Ele que já começa, é um líder, não sei o quê, que levantou multidões e tal. Arrumou economia, né? Isso, e aí vai abrindo assim a imagem de Hitler. Né? Imagina o contrário agora. Imagina você falando, olha aí, junta esses dados aqui, prova que eu devo ser eleito CEO do ano, presidente da República, prova que a minha empresa é a melhor do mundo. Ela vai conseguir. Vai te entregar algo redondinho. Perfeito. E aí, assim, se a gente não consegue nem olhar os dados do dia a dia, quem dirá quando a gente é enganado por uma história? Porque em ser enganado por dado, até é fácil de você criticar. Salvo, né, em alguns pontos que você já tá com o teu viés de dia a dia, que ele virou paisagem. Mas por uma história, então, eu acho que o ponto de usar essas novas tecnologias para data storytelling, principalmente para falar aí de relevância, o pessoal entender, é uma baita de uma alavanca para ajudar a gente no dia a dia. Me ajuda a contar essa história, me ajuda qual seria o melhor pitch, testar o pitch, conversar com ele. Maravilhoso. Isso é legal. Só que o outro lado é ruim também, né? Se quiser usar isso pro ruim, pro mal, também exato. É tão bom quanto, né? É tão bom. É tão bom e efetivo. É isso que traz medo. Porque vai te entregar algo ali redondo, perfeito. Enfim, cabe... E aí cabe o conhecimento para
identificar e todos os cuidados, né? Porque é aquilo que a gente tava falando. Se em pouco tempo, um ano e meio, a gente já viu isso, você imagina... Daqui a 2 anos. Daqui Eu não 2, imagino. daqui 10, Cara, 10 anos, beleza. Volta 10 anos e fala assim pra você. Manda uma mensagem pra você 10 anos atrás falando assim, ó. Você vai sair de casa sem carro, sem carteira, sem nenhum documento. Vai chegar na rua, vai encontrar um carro parado no estacionamento. Você vai aproximar o teu telefone desse carro. Já tinha celular. Você vai aproximar o teu telefone, esse carro vai abrir. Tu vai dirigir até outro lugar. Tu vai sair, vai bater o porta do carro, vai deixar o carro na rua mesmo. sim. Né? Vai seguir. E vai embora, aquele carro não te pertence mais. E tu vai chegar num determinado lugar, vai pagar só com o teu telefone. Sim, e vai fazer um Pix. Você vai fazer um Pix, vai pagar na hora. Isso é irreal 10 anos pois atrás. Isso é ficção científica. Então, exato, então você imagina que 10 anos. O que isso vai... Cara, exatamente, não dá pra imaginar. Não dá pra Não dá pra imaginar. Isso dá medo. Dá medo, total. É o medo escuro, né? Eu morro de medo. Eu morro de medo disso, cara. De verdade. Porque a proporção só vai aumentando e de repente você vê... Até, cara, você pegar as integrações com o IA, cara... Primeiro era, não, ela te responde. Depois ela não, depois ela faz imagens. Agora ela também faz vídeos. E dubla. Agora dubla. Agora ela também consegue... Cara, você imagina que quando tiver tudo bem estruturado, assim, eu digo, daqui 10, 5, 6 anos... Isso vai... Mas tem algumas coisas muito legais, né, cara? Por isso que você Vai seduz. ter, Eu recebo seduz, uma cara. mensagem todo dia de manhã dela falando, ó, você tem esse evento que eu marquei como externo. Eu marquei como externo, ela fala assim, você tem este evento. O tempo é entre tanto e tanto pra você chegar, se programe. Cara, que maravilhoso. Cara, quem não Eu quer ser um sabia homem que eu de tinha ferro? 35 minutos pra Cara, chegar aqui de casa. De verdade, quem não quer ser um homem de ferro é maluco, né? Porque isso é um homem de ferro. É Você tem uma inteligência artificial trabalhando pra você. Né? Tudo bem que é forma indireta, mas você tem. Mas você tem. De forma escrava, né? Porque eu não pago ela, eu tô usando Então. o vídeo gratuito ainda. Entendeu? Então, mas mesmo assim tem. Você tem até mesmo na Alexa esse poder. As pessoas, elas ficam encantadas com isso, né? Às vezes você fica meia hora só perguntando, qual a temperatura hoje? Amanhã vai chover? Só pra você ter esse gostinho de falar, pô, eu tô ordenando alguma coisa, eu tô sendo respondida, ela tá trazendo algo pra mim. Então isso encanta. Isso encanta muito. Então, assusta, mas de certa forma você ainda consegue se Alexa, arriscar. certo dia que eu tenho que comprar creatina pra eu não ficar sem. Eu tenho um pouco de medo dela. Que daí você tem que comprar hoje pra não ficar sem. Aí eu compro, no dia que eu tomo o último cup de creatina, vai chegar a creatina à tarde em casa. Cara, é absurdo. Então eu tenho um pouco de medo dela. Está não acabando tem o como. seu shampoo. Esse daí eu tenho medo que Tem que olhar pro chuveiro, tem câmera. procura, assim. Não, mas é um cuidado, né? Pois bem, Marcel, pô, a gente poderia ficar aqui 3 horas conversando, o papo tá muito bom. De verdade, eu sempre... Já que hoje sentiu esse gostinho que eu sempre falo aqui nos episódios, é muito bom o bate-papo. Mas, infelizmente, a gente tem que ir. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito a sua participação. Eu que agradeço, aqui. de Dizer verdade. que a porta do New In Podcast tá sempre aberta pra você. Então, se quiser voltar mais uma vez, fica à vontade. Pra divulgar o segundo livro e o Isso. terceiro também. Exatamente. A gente vai deixar todos esses livros disponíveis aí, todos que eles mencionou. Pode mandar o link pra gente. Vou mandar. A gente vai deixar disponível, tá? E pra gente encerrar, eu queria que você desse uma palavra final aqui pros nossos ouvintes, pra nossa audiência. E dizer que, pô, sempre que você quiser voltar, você tá em casa. Então tá, bom, a gente acabou indo para um mundo muito de dados e tudo mais. Eu acho que uma das coisas mais importantes que eu entendo é não tenham medo. Acho que a gente, quando começou a montar essa empreitada que tô eu e o Sérgio, lá atrás quando a gente começou, hoje são 12 sócios, mas o que a gente queria era, nosso mercado pode ser muito maior se várias pessoas entrarem nele. Então a gente está numa constante ida para educação. Então convido vocês a, depois que acabar aqui, não agora. Você acabar aqui, muda, se estiver ouvindo principalmente, porque a gente não tem vídeo ainda, vai lá no Spotify ou qualquer outro agregador e procura o Do The Math, né? Faça as contas em inglês, que a gente também está toda semana lá tentando mostrar cases práticos de como, muitas vezes, dados simples com estratégia resolvem grandes problemas. E acho que tem muita gente que ainda tem medo, e aí está perdendo, né? Como... No mercado em que a competição é analítica, se você estiver com medo do dado, você está ficando para trás. Então, acho que isso é uma necessidade. Atrasado, né? E, por fim, agradecer vocês. E eu volto para o nosso próximo livro. então. Imagina, Maravilha. esperamos. Mas é isso, muito obrigado. Agradecer também a Jaque, a estreia, parabéns. Deu Parabéns. certo. Tava Deu nervosa, super mas deu certo. Deu super certo e espero ver você de novo aqui, hein? Ah, por favor. Tá certo? E agradecer você que foi na audiência aí. Muito obrigado mais uma vez. E lembrando, gente, por favor, deixe aí o seu comentário, é muito importante pra gente sempre evoluir. Deixe a sua curtida, compartilha
aí esse episódio com o seu amigo, joga no grupo da família, aquele grupo chato que manda bom dia de figurinha, manda lá o link, troca a figurinha pelo link, com certeza o pessoal vai, se não ouvir, vai curtir ou vai fazer qualquer coisa para não mandar mais. Então fica mandando toda hora pra gente ter bastante audiência aqui, tá bom? Sendo assim, nos vemos no próximo episódio. Um forte abraço e até mais.